eu sou Mirna Celotti, esse é o meu canal. E nesse vídeo eu vou começar a falar sobre arquétipos. Na verdade, arquétipos são aspectos para podermos nos identificar, nos encontrar, entender com que estamos nos identificando, né? É um aspecto para a gente compreender o nosso transpessoal. Então, não existe essa coisa de ativar como se ele fosse de fora. Ele não é de fora, ele é de dentro, né? Tanto é que as figuras são primitivas, né? As imagens, né? As fantasias, elas são do mais profundo primitivo. Ela é do inconsciente, do interno. Por que eu falo isso? Porque a gente tá vendo aí uma onda de gente falando de ativar arquétipos, né? Você não ativa arquétipos. Você tem alguns aspectos, né? Aliás, você pode ter vários aspectos de vários arquétipos. Então, vamos dizer que lá na frente eu venha a falar com vocês sobre o arquétipo da deusa, né? O que isso te traz de benefício e o que isso te traz de malefício, né? Então, a deusa, ela empodera uma mulher, né? Ela empodera. E isso é bom para um momento da vida, onde a mulher ela precisa de ter uma certa autoestima, ela precisa de se posicionar, ela precisa de se encontrar. Depois disso, entrar nesse arquétipo, né? Porque na verdade nós somos dominados por esse aspecto. Como ele é inconsciente, se você é dominado por uma ideia, uma fantasia, um arquétipo, né? Você vai agir conforme os aspectos daquela situação, daquela forma. O que é uma deusa, né? O que é um arquétipo de sedução, por exemplo, né? Então, é uma pessoa extremamente sedutora em todos os sentidos, né? Ela não vai saber diferenciar o que é o homem que atrai do que é um homem que não a atrai, mas está ali, e por ela ser extremamente sedutora, em todos os contatos que ela faz, ela utiliza da sedução. Então, automaticamente, ela também está seduzindo, inclusive, pessoas próximas. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, a deusa, né? A deusa, ela não se relaciona. Ela não se relaciona com homens. Aliás, ela não se relaciona com ninguém. A deusa é superior a tudo. Ela não se relaciona. E geralmente as deusas são aquelas mulheres que vão ficar bruxas lá no fim, né? As bruxas e sós, né? Só. Por quê? Porque como elas desenvolvem, elas se criam, né? Se fazem, gostam desse poder, elas se permanecem nesse arquétipo por muito tempo. E como existem fases no desenvolvimento de uma mulher, de um homem também, mas no da mulher, se ela for sempre deusa, quando ela vai abrir espaço para ter esse contato com o masculino, com o processo normal, o desenvolvimento normal de uma maturidade de mulher, nem vou falar feminina, porque a mulher ela é o feminino e o masculino junto, ela precisa do masculino, ela precisa para amadurecer, para entender, né, para se realizar. Não é porque ela precisa do homem, mas é porque ela precisa desse entendimento de figura paterna e materna dentro dela. E por isso que a constelação é tão rica nesse sentido, né, porque ela trabalha. E muitas pessoas questionam, né, como é tomar pai e mãe, eu tenho que perdoar minha mãe. Não, você tem que perdoar o aspecto que é a função paterna e materna que existiram, ver tudo que você teve e o que você não teve, e tomar isso pra você e falar, bom, daqui pra frente o bastão tá comigo.
de uma forma natural, de uma forma empoderada, de uma forma legal. Poxa vida, eu sou adulto, agora eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu tenho minha... Bom, ainda não tenho. Por que que eu ainda não tenho, Mina? Porque, de certa forma, você tá preso lá, porque não tem como. Se você não é uma pessoa que você tá bem desenvolvida financeiramente, que você tem coisas, aspectos claros do momento em que você está, as coisas não estão indo bem, é porque você está preso em algum lugar. Você está preso em algum lugar que não está deixando você ir pra frente. Então, se você ainda tá na sua criança, por exemplo, você não vai se desenvolver financeiramente. Criança não ganha dinheiro. E se ganha, né, de repente, ela não sabe lidar com ele. Não sabe. Então, pode ter o dinheiro que for. Não vai estar bem. Não vai. Então, tem pessoas que quando começam a ganhar dinheiro ou são roubadas, né, chegam até perigar morrer, né, a morte. Porque o dinheiro não lhes pertence, não lhes pertence. Criança não tem dinheiro, criança não sabe lidar com dinheiro, criança não faz sexo, criança não está presente, né? A criança ela aprende, ela é subalterna, né? Ela é dependente. Então esse conflito que fica entre eu ser adulto e não estar conseguindo sair da minha criança, né? Esses aspectos da constelação trabalham. E é fantástico nesse sentido. A questão dos arquétipos também é muito importante. Jung fala sobre arquétipos, né? E o arquétipo ele é a prova viva do consciente coletivo, né? Do inconsciente coletivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos nós almejamos coisas e buscamos coisas e nos relacionamos e temos processos de desenvolvimento iguais, né? Iguais que eu digo, nós precisamos desses aspectos para nos desenvolver. Nós precisamos de cada um deles, né? Em algum momento nós temos que ser deuses, homens também. Em algum momento nós precisamos de ser a freira. Em algum momento nós precisamos de ser a bruxa. Em algum momento nós precisamos de ser a sedutora? Sim, em algum momento. Não, isso não pode te dominar. A mãe, né? Então o arquétipo mãe, por exemplo, né? Quantas mulheres não estão dominadas por esse arquétipo? Porque se uma criança começa a chorar, a criança não pode chorar, né? A pessoa não respeita a mãe e chega e quer falar, você precisa de alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa pro seu filho? Quer dizer, uma falta de respeito e elas nem percebem. E aí sim, aí esse vídeo aqui eu até vou terminar, né? Aí eu posso encerrar, fechar com chave de ouro para te dizer como é que a gente desativa um arquétipo dominante, que ele tem que estar equilibrado e não eu tenho que ser ele. Quando eu faço uma pessoa tomar consciência dentro de uma chamada de atenção moral, como você seduz seus parentes, como você desrespeita uma mãe querendo cuidar do filho dela. Então é moral, né? Isso é um desrespeito, né? Você passou por cima das pessoas, quem você pensa que você é. Então quando a pessoa para, ela fala, como eu fiz isso? Aonde foi que eu seduzi meu tio? Aonde foi que eu joguei charme pro meu chefe? Eu nunca fiz isso. Então, quando você fala como você teve coragem de fazer isso, isso pega moralmente. Aí você acorda. Por quê? Porque, na verdade, isso é inconsciente, né? Aquela pessoa é extremamente sedutora. Ela seduz todo mundo. Então, não chega perto dela, que ela seduz, né? As mulheres, elas têm receios de mulheres sedutoras por causa disso. Porque se ela for uma mulher... Porque existem mulheres sensuais, existem mulheres que querem ser mais sensuais, sabem lidar com esse feminino dela e não precisa de estar no arquétipo da sedutora, porque a sedutora, ela não respeita limites, né? Os arquétipos não respeitam limites, nada segura o arquétipo. Então, acho que eu já deixei um pouquinho, mais ou menos, coisas interessantes dos arquétipos pontuadas aqui. Até o próximo vídeo.